Ontem, naquele dia tão festivo, estamos dando continuidade nesta celebração natalina com a missa do dia. Se nas celebrações anteriores o acento cai sobre a humildade do Messias, da criança que nasceu em defesa do presépio, na manjedoura, hoje, nesta missa, realça a eterna grandeza do Senhor. Por isso a liturgia proclama a glória de Jesus. A palavra se fez carne e habitou entre nós, diz São João. Cristo é a palavra que está em Deus desde sempre. É a palavra definitiva, depois de muitas outras provisórias ou incompletas que chegaram até nós pelos profetas no Antigo Testamento. Traduzindo um pouco aquilo que está no Evangelho de hoje, que é o ponto central desta missa, temos alguns fatos interessantes. Por exemplo, o Evangelho começa dizendo, no princípio. No princípio remonta para nós, ou remete para nós a figura do Gênesis. Gênesis 1:1 fala da palavra. No princípio era a palavra. A palavra é aquele que veio ao mundo, só que o mundo recusa essa palavra. Versículo número 10 do nosso Evangelho. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Outra questão importante, a palavra tornou-se carne como a nossa, mortal como nós. Versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e verdade. Exatamente nessa condição mortal, deu sua vida por amor até o fim. Por isso a liturgia de hoje também pode ser dita ou mencionada como a liturgia do amor. Esta entrega, queridos irmãos e irmãs, fez-se manifestar a glória do Senhor, a glória do Filho de Deus, Jesus Cristo. E nesta carne manifestou-se o ser de Deus, que é amor, que é o puro amor. Portanto, o que São João nos mostra é que o Deus invisível, em sua glória, se deu a conhecer. Evangelho de hoje, versículo 18. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Ou seja, tudo o que foi feito, ou tudo o que foi, é, e será comunicado por Deus. Jesus, de fato, o é desde o começo, e por isso ele é Deus. E é por isso que os versículos 1, 2 e 3 vão afirmar a divindade. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. É importante, queridos irmãos e irmãs, perceber que aqui a tradução palavra é a mesma que verbo. Lembremos que Jesus é o verbo encarnado. Por isso, algumas traduções vão usar a palavra palavra ou verbo, mas significa a mesma coisa. No princípio, existia o quê? O verbo encarnado? Sim ou não? Hã? Quem acha que sim, levanta o braço. Está dizendo aqui, no princípio era a palavra. Quem acha? No princípio era o verbo encarnado? Levanta o braço, quem acha? Só 5 pessoas? Já levantou um pouco mais, só porque eu disse só. Não, no princípio não era o verbo encarnado. No princípio era o verbo. O verbo estava no princípio. O verbo era Deus. Jesus nasce num determinado momento, ou seja, o verbo assume a natureza humana, já não é mais verbo, é verbo encarnado. Jesus é o verbo encarnado. Jesus é o verbo? Sim ou não? Não. Jesus é o verbo encarnado. Jesus morre e vai para o céu. O verbo separa da natureza humana? Não. Na natureza divina, ou seja, melhor dizer, na Trindade, não é mais o verbo, mas é o verbo encarnado.
São João diz que a natureza humana se eleva para o reino dos céus. Por isso, na Trindade tem a natureza humana, que é o Verbo encarnado. São João é complexo, é mais para os teólogos, mas o mais importante para nós é perceber aquilo que está acontecendo. Se ontem recaía sobre a humildade do Messias, hoje manifestamos a glória do Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós desejamos mutuamente a paz e a felicidade. E é o que o Natal vem trazer para cada um de nós, a verdadeira paz que parte desse mistério para adentrar em nosso coração. Por quê? Porque nasceu o Salvador, nasceu o Messias, nasceu Emanuel, nasceu Deus conosco. E a mensagem natalina hoje é dirigida a toda a humanidade, para que possa a humanidade perceber a necessidade de viver o mistério do Natal. Por isso, viver o mistério do Natal é cumprir na sua vida esse mandamento do amor. Ou seja, quando eu amo o meu irmão, eu manifesto esse mistério. Ser cristão, amados irmãos, não se limita apenas a aceitar um credo, ou até mesmo a autoridade religiosa, ou a prática de um culto. Não. Ser discípulo de Cristo, ser verdadeiro cristão, é de fato se encarnar como Ele fez. Na entrega ao irmão, na luta pela paz e principalmente na valorização do perdão. Celebrar o Natal como cristão é compartilhar a felicidade do Deus conosco. Por isso que ontem eu dizia que antigamente as pessoas, ao celebrar o Natal, saíam das suas casas, das suas residências, iam para a casa dos vizinhos, né, confraternizar com os vizinhos, desejar Feliz Natal, porque é esse movimento da partilha da alegria, da partilha da felicidade. Amados irmãos e irmãs, jamais podemos esquecer o que é, de fato, o amor evangélico, que prolonga no tempo da igreja a encarnação redentora de Cristo. Amar o próximo não é uma obrigação, é de fato uma atitude de fé. Amar o próximo é uma atitude de fidelidade ao projeto de salvação do nosso Deus. Por isso que o grande anúncio ontem foi: hoje nasceu para vós o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. Por isso desejamos a todos um feliz e santo Natal.